Graça e paz aí a todos os irmãos. Vamos falar dos ministérios na nova aliança. Vamos fazer essa reflexão bíblica para que possamos entender na nova aliança quais os ministérios que foram outorgados pelo próprio Senhor Jesus, pelo ministério do apóstolo Paulo. Porque Paulo ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para liderar ali o entendimento das boas novas, na nova aliança, a qual o Senhor Jesus ele fundou, através da sua morte, da sua ressurreição, do cumprimento da palavra de Deus, do cumprimento daquilo que o Pai tinha dado ao Senhor Jesus Cristo, para cumprir tudo que estava escrito na lei, nos profetas, fazendo assim uma nova aliança, um novo pacto, com maiores e superiores promessas. Mas existem muitas dúvidas ainda sobre a questão dos ministérios. Muitas pessoas duvidam que ainda há um ministério profético, porque sem dúvida nenhuma o ministério dos mais importantes, o ministério de profecia bíblica, o ministério profético. Muitas pessoas têm dúvida de muitas coisas na nova aliança, achando que não precisa mais uma coisa, não precisa mais isso, não precisa mais aquilo. Então vamos analisar nessa pequena reflexão sobre essa questão, tá certo? O que foi que o apóstolo Paulo trouxe, escreveu as cartas às igrejas, autorizado pelo próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus apareceu para ele, nós sabemos da história do apóstolo Paulo, e ali ele foi chamado, pelo próprio Senhor Jesus na sua forma ressurreta, para ser o embaixador de Cristo, para ser o grande apóstolo dos gentios, tá certo? Mas aí depois a gente faz outra reflexão sobre a vida do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos falar nessa reflexão sobre os ministérios na nova aliança. Então, abrindo aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 8, o apóstolo Paulo ele nos traz aqui, nos textos aqui, no contexto do texto, você pode analisar em casa o contexto todo, aqui não vai dar tempo, mas ele já traz aqui fundamentado uma das partes principais, ao qual fala da questão dos ministérios nas igrejas, ao qual Paulo levou as cartas, o qual ia ser distribuído nas igrejas para que eles tivessem um entendimento, tanto o povo judeu como o povo gentil, porque agora é uma igreja só, nós temos até um vídeo falando sobre isso, aqui no nosso canal, o canal Ômega. Então, ele fala a respeito dessas questões. E a partir do verso 8, pega esses textos aqui principais, justamente para que possamos ter um melhor entendimento. O verso 8 de Efésios capítulo 4 diz: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então você vê que ele já traz aí na questão dos dons, E lá em Romanos nós sabemos que os dons de Deus são irrevogáveis, tá certo? Uma vez que Deus dá o dom, pronto, ali aquele dom permanece com aquela pessoa e ela vai ativar esse dom. Ou não, dependendo do livre-arbítrio dela. Na hora possa ser que a pessoa recebeu o dom, usou o dom, mas também tem a questão das vezes a pessoa apagar o dom. Mas o dom não sai dela, tá certo? Quando ela reativa de novo, que ela tem uma reconciliação com o Senhor, aquele dom dela é reativado, tá certo? Então aí ele fala, que ele subiu, levou cativo o cativeiro, deu os dons aos homens. No verso 9 ele diz: ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então o próprio Senhor Jesus ele tem o poder, ele tem o poderio dado por Deus, porque ele cumpriu à risca as ordens de Deus, as ordens do Pai, para que se cumprisse o grande plano da salvação. No verso 10 ele diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então você vê que aqui esse texto-chave, esse verso-chave aqui, ele fala que existe homens no ministério para apóstolo, como o próprio apóstolo Paulo é um, e os outros apóstolos, tá certo? Por que apóstolos? Aqui vou dar só um resumo, porque o apóstolo, além dele ser um pastor também, mas o apóstolo ele dá treinamento, ele treina os discípulos, ele treina pastores, aquelas pessoas que já têm uma experiência, e ele já treina, mediante a experiência que ele tem, certo? Para pastor, assim como o apóstolo Paulo, O apóstolo Paulo que ele foi ungido, ele foi para a casa de Ananias no início, Ali ele foi ungido, a mando do próprio Senhor Jesus Cristo, e ali ele recebeu dons. E ali ele como ele já era um doutor da lei, por isso que ele disse: aquilo que eu tinha por ganho, reputo agora por perda, para ganhar a Cristo.
Por quê? Porque ele não era mais um religioso mais, agora ele era um homem espiritual. Agora ele pegou todo aquele entendimento que ele tinha da lei e ele viu que realmente tudo que estava escrito na lei e nos profetas foi cumprido no Messias, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou que os judeus aceitassem, ou que os gentios aceitassem ou não, ele ia fazer o trabalho, o encargo de pregar o evangelho da graça de Deus, as boas novas, levando a palavra de Jesus Cristo e o próprio Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro Messias. Tá certo? Então deu para ter um entendimento aí, né? E os outros discípulos também, que andaram com o próprio Senhor Jesus Cristo, apóstolos, né? Que foram os 12, também evangelizando juntamente com o apóstolo Paulo, só que o apóstolo Paulo foi mais à frente. O apóstolo Paulo, ele foi para os gentios, e os discípulos ficaram mais com o povo judeu. Mas também como Pedro, né? Pedro também foi para os gentios, né? Como ele entrou na casa de Cornélio, né? Pregou a palavra, toda a família também aceitou, tá certo? Então aí vamos passar para profetas, né? Há muita dúvida também na questão dos profetas, porque eu tenho conversado com alguns pastores, alguns irmãos, e falaram que, já ouvi alguns falar que realmente não existe mais aquele dom de profeta como antigamente. Irmãos, é o mesmo dom. O Espírito Santo, ele ativou os profetas naquela época, tá certo? Claro, ali, como os chamados profetas maiores, como Isaías e Jeremias, escreveram grandes textos, né, ao povo judeu, ao povo relacionado também com o povo gentil, o que ia acontecer, profecias condicionais, né, profecias temporais, atemporais, tá certo? Mas o mesmo Espírito que inspirou os profetas, a mesma revelação que eles foram inspirados por Deus, também inspira na nova aliança, tá certo? Agora com maiores e superiores promessas, pegando aquilo que foi escrito como advertência, como sinal, como evidência, tá certo? Como exemplo, como diz lá em Hebreus, né, fala dos heróis da fé, o exemplo dos heróis da fé, sobre a história do Senhor Jesus, né, que é muito pregado nos evangelhos. Ali tudo é chamado de profecia, porque tudo foi profetizado pelos profetas. Mas hoje, no mesmo Espírito, nós profetizamos o quê? A volta do Senhor Jesus Cristo e os sinais se cumprindo, né? E existe também aquela profecia condicional, temporal, atemporal e a profecia direta, né? Por exemplo, a profecia individual também, como existe a profecia para a igreja. Então, em todos esses motivos, o dom profético trabalha. É só a gente ver lá na questão de 1 Coríntios que fala sobre isso, tá certo? Então, o dom de profeta, ele permanece na igreja, né? Pelo mesmo Espírito. Paulo diz que é pelo mesmo Espírito de outrora, né? Da antiga aliança, do mesmo jeito na nova aliança, o mesmo Espírito trabalha, só que agora na nova aliança, com maiores e superiores promessas, tá certo? Como a gente vê. Agora nós temos que ter cuidado, né? Como o Senhor Jesus advertiu, cuidado com os falsos cristos e falsos profetas, tá certo? Devemos ter, por isso que tem o dom de discernimento espiritual, para que você possa identificar se aquela pessoa está profetizando realmente acerca da palavra de Deus ou não, ou se é uma profecia individual que fala da sua vida, identificar se realmente aquilo veio de Deus, mas que existe o dom profético, existe, que o Apocalipse 19 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então a igreja ela tem que ter o espírito de profecia, porque é o testemunho de Jesus e é um dos dons mais importantes dentro da igreja e na nova aliança. Aí fala de evangelistas, né? Ou seja, evangelistas são aquelas pessoas que têm aquela garra, determinação. O próprio Paulo foi um evangelista também, né? Por quê? Porque o evangelista, ele é também um missionário, né? Ele evangeliza, ele trabalha na obra, ele luta, ele obedece à voz do seu pastor, obedece à voz do Espírito Santo de Deus, tá certo? Ele vai no encargo, né? Amando do seu pastor, né? Para pregar na cidade, para pregar na determinada congregação. Ou seja, ele vai amando da sua congregação, do seu pastor, e ele vai em busca das almas, ele vai evangelizar, ele vai dar um estudo bíblico, ele também é um professor da escola bíblica. Então tudo isso é um trabalho de um evangelista, né? Ele que tem o dom da palavra, ele tem o dom da linguagem, ele tem uma boa homilética, né? Então tudo isso faz parte do evangelista, né? Aquele que vai na garra, vai na força, no poder de Deus, tá certo? Ganha muitas almas para o Senhor. Nós temos grandes evangelistas no Brasil e no mundo, tá certo? Aí pastores, né? Pastor todo mundo já conhece, né? Que é um dom mais que todo mundo já fala, que é o dom de pastor, que é o homem de Deus, tá certo? Ordenado, ele é comissionado, ordenado, ele tem o dom de Deus para ser um pastor, apacentar as ovelhas, tá certo? Daquele lugar, daquela igreja, tá certo? Daquela região. Então ele vai apacentar, ele vai estar ali conversando com as pessoas, né? Um homem de Deus, juntamente, né, com a sua família, chamada de família sacerdotal, também que o ajuda, está ali acompanhando a ele, tá certo? Então o pastor ele faz todo esse trabalho. Por isso que também
quando o Senhor Jesus chamou Pedro como exemplo, né? Disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, apacentar. Pedro, além de apóstolo, também era pastor, né? Tá certo? Porque depois Pedro treinou, né, aquelas pessoas que vinham de encontro a ele, dos outros apóstolos, para ser discípulos agora do caminho, né, chamado de cristianismo. Ainda não era chamado de cristianismo ainda. Só em Antioquia que o cristianismo foi chamado de verdadeiramente cristianismo. Mas eles eram chamados de ou a seita dos nazarenos ou os seguidores do caminho, registrado na história. Então aí os pastores, né, que velam pelas nossas almas, oram por nós, estão sempre ali na luta, né? O meu pastor, o seu pastor, tá certo? E doutores, quem são os doutores, né? Que é pouco falado esse ministério de doutores. São justamente aqueles homens que estão mais no estudo da palavra de Deus, né? Aqueles homens que hoje na nossa geração, né, tem faculdades, né, teológicas, são homens letrados, são homens que eles pesquisam muito tudo sobre a Bíblia, sobre a questão de arqueologia bíblica, tá certo? São pessoas que estudam muito sobre a questão da história bíblica, são os doutores, né? Eles formam pastores, porque hoje em dia na nossa geração, os pastores, a maioria dos pastores tem que ter a teologia, né? Além dele, claro, tem que ser um homem espiritual, né? Tem que ter a família sacerdotal, tem que ter tudo isso, mas ele também tem que ter hoje em dia na nossa geração a teologia, o curso teológico, né? Ele tem que, de preferência, ser formado, tá certo? Porque hoje em dia justamente são os doutores, esses doutores que também são pastores, mas eles avançaram mais, eles têm doutorado, né? Eles têm todo um aparato técnico, todo um sistema doutrinário para formar pastores, né? Nessa área, na área teológica, tá certo? Então aí é pouco falar desse ministério, mas são homens, né, doutorados, são homens letrados, são homens que se aprofundam, né? Além de ser pastor, eles se aprofundam ainda mais do que os próprios pastores, que é a maioria dos pastores, porque eles já formam pastores nas faculdades teológicas, né? São chamados os doutores, né? Naquela época de Jesus tinha os doutores da lei, que eram justamente os rabinos-chefes de classes bíblicas, né? Naquela época do povo judaico, tá certo? Chamado de os doutores da lei. Hoje na nossa geração, são homens que têm as faculdades teológicas e têm o doutorado. Tá certo? Assim, só para resumir, né, na questão dos doutores. Amém, meus amados? Então esse é um ministério que o Senhor ele traz para a edificação do corpo de Cristo. Aqui no verso 12 ele diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que sejamos não mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, devemos ter cuidado, né? Porque já naquela época de Paulo, né, pessoas adentravam no cristianismo para enganar as pessoas, como hoje, né? Hoje existe, Jesus Cristo diz, cuidado com falsos cristos, falsos profetas, né? Falsos ensinos, mas hoje o apóstolo Paulo também já naquela época já lutava. Mas devemos entender os 5 ministérios dentro da nova aliança, do que Paulo fala aqui no livro de Efésios, capítulo 4, tá certo? E principalmente aqui no verso 11, que ele fala dos 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Amém, meus amados? Então vamos seguir em frente, graça e paz, e até o nosso próximo vídeo, Reflexão Bíblica, aqui no nosso canal, o canal Ômega, aqui com o irmão Sérgio Oliveira. Um abraço.